Esse vídeo é para você que está iniciando na jardinagem, se mudou agora, às vezes é para morar sozinho e quer uma ou umas plantinhas para te fazer companhia e deixar seu lar ainda mais bonito. Ou até mesmo para você que já tentou muitas vezes cuidar de plantas, mas não sabe o que acontece e as plantinhas sempre acabam partindo dessa para melhor. Enfim, vem comigo que eu vou te apresentar 10 plantas que são facinhas de cuidar. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. São inúmeros os benefícios que cultivar plantas traz, desde benefícios estéticos, ou seja, de deixar seu lar, seu ambiente mais bonito e sofisticado, até benefícios físicos como purificar e umidificar o ar, além de, claro, promover saúde e bem-estar, ajudar na redução do estresse, ansiedade, crises alérgicas e ainda estimular a criatividade e produtividade. Fala sério, hein? Motivos não faltam para você ter uma planta aí na sua casa. Se você nunca cultivou uma plantinha e será a sua primeira vez, ou você que já tentou muitas vezes cultivar, mas ainda não teve sucesso, ou até mesmo se você quer presentear uma pessoa querida com uma plantinha que não dê muito trabalho, fica aqui comigo que eu separei 10 espécies que são muito fáceis, muito simples de serem cultivadas. Normalmente, quando vemos listas como essas, listas de plantas fáceis de cuidar, são 90% compostas ou integralmente compostas por plantas de sombra ou meia sombra e, em sua totalidade, plantas de folhagens. E quando tem uma espécie que produz flor nessas listas, a única que aparece é o antúrio. Mas vem cá, se você já assistiu o nosso vídeo aqui no canal sobre essa espécie maravilhosíssima, você já deve saber que a flor verdadeira do antúrio é essa parte amarelinha. O colorido dela é uma bráctea modificada. Bom, não vou me estender muito nesse assunto, o antúrio poderia muito bem fazer parte dessa lista, mas não coloquei ele na minha seleção de 10 plantas, porque quero falar de outras plantas que ninguém fala, que talvez você já conheça, já ouviu falar, mas que não sabe que seja fácil de cuidar. Então, o antúrio fica aqui como bônus. Olha que vídeo incrível! Vídeo bom é assim, já começa com bônus. E se você quiser saber mais sobre essa planta, vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e na descrição desse vídeo aqui embaixo, combinado? Bom, talvez você nunca tenha assistido um vídeo do nosso canal. A propósito, se esse é o caso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Antes de te contar quais são as 10 espécies que selecionei para este vídeo, quero fazer algumas considerações muito importantes. Quando eu falo sobre plantas fáceis de cuidar, eu quero dizer que são plantas que exigem baixa manutenção durante a sua existência, durante o seu tempo de vida. Não significa dizer que não exige nenhum cuidado ou que você não deve prestar atenção, não deve ter cuidado no momento da instalação dessa planta no seu jardim, no seu vaso ou até mesmo jardineira. Aliás, o que eu quero dizer para vocês é que o plantio dessas espécies, assim como de qualquer outra, deve ser feita com muito cuidado, paciência e muito amor. Para que o cultivo seja simples e tranquilo, o momento do plantio e transplantio das mudas deve ser feito da melhor forma possível. O que isso significa? Significa que antes de optar por uma espécie, devemos analisar qual é a claridade ou luminosidade ideal para a planta. Ela gosta de um ambiente de sol pleno, meia sombra ou sombra? Ah, ela gosta de sol pleno? Legal! Eu tenho esse ambiente de sol pleno na minha casa ou no meu apartamento? Não? Bom, então eu sugiro que você faça uma nova pesquisa e opte por uma planta que realmente curta esse ambiente que você tem aí na sua casa, o ambiente que você consegue proporcionar para a planta. Espécie e ambiente compatibilizados, próximo passo é mais simples, porém imprescindível e tão importante quanto é saber qual o tipo de solo, qual o tipo de substrato que a planta gosta.
Assim você consegue preparar ou providenciar o solo ideal, a caminha ideal para ela. Gente, plantas não gostam de ficar mudando de lugar, então tome tempo para preparar esse solo para ela. Evite ficar oferecendo qualquer tipo de solo. Não é que a planta não vai sobreviver, não é isso, mas pense que ela ficará lá por bons meses ou até mesmo anos, então vale a pena a gente caprichar. E o terceiro ponto, tão importante quanto a escolha do local de cultivo e a escolha do substrato, e que está totalmente relacionada a elas, é a rega ideal. Quando começamos na jardinagem, parecemos aquelas mamães de primeira viagem, não queremos errar por nada, principalmente por falta de cuidado, né? Eu adoro conversar sobre maternidade, ainda não sou mãe, mas adoro conversar com primas, tias, amigas que já são. E a maioria delas fala que no início era comum elas agasalharem mais seus filhos do que eles realmente precisavam. Elas normalmente falam assim: Ju, era muito difícil, fazia muito frio, o bebê ainda não fala, parecia que ele tava com muito frio, então a gente tacava a roupa nele. E aí o que acontecia? O bebê com bastante blusa, muita coberta, ainda não falava, começava a chorar, sinalizando para a mamãe que alguma coisa estava errada, que alguma coisa estava incomodando. E com as plantinhas é a mesma coisa. Quando começamos a cultivar nossa primeira planta, é comum a gente não saber o quanto de água colocar, quantas vezes por semana regar, e tentando não errar, tentando não negligenciar esse cuidado, acaba que regamos mais do que realmente a planta precisa. E não há uma fórmula mágica. Assim como os bebês, há bebês mais calorentos, bebês que passam mais frio. Tem dias mais quentes que não precisamos colocar blusa e tem dias mais frios que precisamos agasalhá-los mais. Enfim, eu até posso comentar sobre rega aqui com vocês. Inclusive nos vídeos em que eu comento sobre uma planta específica, eu sempre comento sobre a rega, mas no sentido de como o solo deve se manter. Se o solo deve se manter úmido ou ligeiramente úmido, ou deve ser mais seco, porque cada planta exige um cenário específico. Mas não há receita de bolo, tipo, coloque 500 ml de água a cada 2 dias. Isso não existe. Não há regras. Precisamos ir analisando, observando e até mesmo errando para entender o que cada planta precisa em cada local que é cultivada. Então, principalmente para você que está iniciando na jardinagem, é importante entender tudo isso antes de comprar uma plantinha aí para sua casa. Eu separei as 10 espécies em 2 grupos. O primeiro grupo serão as espécies que gostam de ser cultivadas em ambiente de meia sombra. E o segundo grupo são aquelas plantas que até podem ser cultivadas em meia sombra, mas preferem e ficarão muito mais bonitas e saudáveis se cultivadas a sol pleno. Começando pelo grupo das espécies que gostam de ser cultivadas à meia sombra, que são aquelas espécies que gostam de raios solares filtrados. Elas até podem receber raios solares diretamente nas suas folhas, por no máximo 4 a 6 horas por dia. Mas o sol que eu estou falando aqui é aquele sol fraquinho, do início da manhã ou do final da tarde, aquele sol que não tem capacidade de queimar as folhas. Se você mora numa região quente, tipo norte e nordeste do nosso país, peço que você tome muito cuidado com o sol nessas plantas. Vá aos poucos ofertando 1 ou 2 horinhas de sol por dia e observe, porque essas plantas não gostam de sol forte nas suas folhas. A primeira espécie citada nesse vídeo é uma espécie muito querida por nós e acredito que pela maioria dos brasileiros. É a jiboia. A jiboia talvez seja a planta mais cultivada nas salas, principalmente em apartamentos por todo o Brasil. Ela pode crescer até 10 metros e seus maiores atrativos são suas folhas e seu hábito pendente. Suas folhas nascem verdes e conforme vão amadurecendo, vão se tornando variegata, com essa coloração creme. Pode ser cultivada como planta pendente, deixando sua folhagem cair conforme vai crescendo, ou como planta trepadeira, conduzindo sua folhagem por um suporte. Elas possuem estrutura de fixação, por isso ela vai facilmente se fixando em hastes, prateleiras ou o que você oferecer para ela. Dependendo da região que você mora, pode ser que ela não aguente sol direto em suas folhas, por isso vá observando
como ela vai se comportar aí na sua casa. Ela não é exigente em adubação nem em poda, porém é interessante você fazer poda de contenção caso ela esteja crescendo mais do que você gostaria. Ela é uma planta da família Arácea, o que significa dizer que ela pode ser tóxica se ingerida ou causar alergias e irritações. Por isso, cultive fora do alcance de crianças e pets. Agora, se você quer uma planta que produz flores para um local que não bate muito sol, essa planta é a ametista. Ela é da mesma família da hortelã e do manjericão e pode chegar até 60 centímetros quando adulta. Mas, gente, são 60 centímetros de puro charme. Além de ser florífera, de produzir muitas flores, suas flores podem ser lilás, roxas e até brancas, e elas são produzidas durante todo o ano. E o colorido não está só nas flores, não. Olha só o detalhe de suas folhas. Na parte de cima, na parte superior, para fazer fotossíntese, suas folhas são verdes, mas na parte de baixo, na parte inferior, elas possuem um roxo vibrante. Eu adoro plantas assim, cheias de detalhes. Ela não é exigente em poda, mas você pode fazer uma poda de renovação da folhagem a cada 2 anos. Você pode cultivá-la em vasos, jardineiras e até maciços em canteiros. A terceira planta muito fácil de cuidar é uma querida nossa. Já tem um vídeo bem completo sobre ela no nosso canal. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. Eu estou falando da Zamioculca. Essa planta não dá trabalho nenhum. É só pegar o tempo de rega dela, que a sua condução é muito simples. Não é exigente em poda nem em adubação. Fala sério, não há planta melhor para você iniciar, para você dar o primeiro passo na jardinagem. Suas folhas são coriáceas que parecem de mentira. Se você ver essa planta de longe, ela até parece de plástico. Podem ser cultivadas a uma distância de 4 metros da janela e são muito resistentes à estiagem. Ela é uma planta muito boazinha, muito tolerante aos nossos erros, nos ensina demais como marinheiros de primeira viagem. E a maneira mais comum é cultivá-las em vasos. Como o seu crescimento em vaso é mais lento, você pode adquirir uma muda menorzinha para cultivar em cima da mesa do escritório, mesa do centro, mesa lateral, ou até mesmo adquirir uma planta mais desenvolvida para cultivar no vaso, no chão, fazendo uma composição bonita com outras plantas. Porém, assim como a jiboia, ela pode ser tóxica ou causar irritações e alergias. Por isso, cultive longe das crianças e pets. E a quarta espécie muito fácil de ser cultivada e que adora ambientes de meia sombra é a espada de São Jorge. Ela pode ser toda verde, com bordas amarelas ou até mesmo prateada. Tem para todos os gostos. A planta adulta pode chegar até 90 centímetros de altura, mas um conselho é comprar a sua espada de São Jorge já no tamanho ou muito próximo ao tamanho que você quer que ela fique aí na sua casa, porque seu crescimento é muito lento e ela demora bastante para crescer. Ela não é exigente em poda nem em adubação, ela vai se entoucerando, por isso é fácil fazer a sua multiplicação através da divisão de touceiras de folhas. Essa espécie pode ser tóxica, por isso evite de cultivar em alturas que os pets e as crianças possam acessá-las. Agora, se você quer uma planta grande para fazer volume para aquele cantinho da sala ou do escritório que está meio vazio, meio sem graça, que tal uma palmeira? Palmeira que gosta de ficar na meia sombra? Sim, a palmeira Rafis, que é a quinta planta dessa lista, é uma palmeira que adora um clima mais ameno. Ela possui essas folhas plissadas em forma de leque e podem atingir até 4 metros de altura. Ela não é exigente em poda, apenas aquela poda de limpeza, que é a retirada de ramos, galhos e folhas secas. Uma dica muito boa para manter as folhas dela sempre verdes é borrifar a água de tempos em tempos para aumentar a umidade na parte aérea e evitar que as pontinhas delas fiquem secas. Também é uma planta de crescimento mais lento, por isso pode adquirir a sua muda próxima ao tamanho que você quer que ela fique aí na sua casa. Agora, se o espacinho que você tem aí na sua casa
é um espaço que recebe mais de 6 horas direto de sol por dia, você precisa de plantas de sol pleno. Por isso, as próximas 5 espécies são para você. A primeira espécie de sol pleno que selecionei para vocês tem um lugar muito especial no meu coração. É a lantana. Tem espécies pendentes e espécies eretas. As duas formam maciços muito floridos e adoram ser cultivadas a pleno sol. Quanto mais sol elas receberem, mais flores elas darão. Em falar em flores, as lantanas pendentes podem produzir flores brancas e amarelas. Já as lantanas eretas, além de amarelas e brancas, podem produzir flores laranjas, rosas e vermelhas. E assim como uma boa planta fácil de cuidar, não é exigente em poda. Porém, após a floração, é importante e é recomendado podar a ponta dos ramos para estimular novas florações. E você pode cultivar em vasos, jardineiras e maciços no meio do jardim. E caso você tenha criança ou pet, cultive essa espécie longe do alcance delas, porque se ingeridas, elas podem ser tóxicas. Mas calma! Se você tem pet ou criança pequena na sua casa e não abre mão de uma planta bem florida, quero te apresentar a Begônia Viking. Preste atenção que eu estou falando sobre a Begônia Viking, que é uma variedade da begônia lançada em julho do ano passado pela Sakata e que pode ser cultivada a sol pleno. E o melhor de tudo, é uma planta considerada pet friendly, porque não faz mal nenhum aos bichanos e ainda por cima é comestível. Segundo a Sakata, suas flores têm um sabor azedinho que dá um toque especial em pratos principais, doces e drinks. Há plantas de flores rosas com folhas verdes, de flores vermelhas com folhas verdes e de flores rosas ou de flores vermelhas com folhas verde num tom mais escuro, que parece um marrom. Por isso elas são chamadas de rosa ou vermelha chocolate. A terceira espécie que adora um solzinho e quanto mais sol ela toma, mais colorida ela fica, é a bromélia Porto Seguro. Se tomarem pouco sol, suas folhas assumem um tom esverdeado. E quanto mais sol ela recebe, suas folhas assumem tons amarelados e até alaranjados. É uma espécie nativa do nosso país, originária da Mata Atlântica. Quem popularizou a utilização dessa planta no paisagismo foi o gênio Burle Marx. Ele utilizava essa espécie brilhantemente, fazendo maciços em jardins. Elas podem chegar até 90 centímetros de altura e acumular até 1 litro de água em seus tanques. Se você tem algum receio de cultivar bromélias por acreditar que essas plantas podem ser ambientes propícios para a proliferação da dengue, para eu não me estender muito aqui e não te deixar sem resposta, recomendo você assistir ao vídeo que fiz recentemente sobre bromélias. Vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição no vídeo, combinado? Outra planta que já foi assunto principal de um vídeo aqui no nosso canal e que é a 4ª planta de sol pleno indicada nesse vídeo é o cróton. Quem já assistiu esse vídeo no nosso canal pôde perceber que a gente adora essa planta. E assim como a bromélia Porto Seguro, além de ser fácil de cuidar, quanto mais sol ela recebe, mais colorida ela fica. O mais legal do cróton é que é uma planta tão colorida que é possível identificar diferentes cores em uma mesma folha. É uma planta que pode ser cultivada em vaso, em cima de uma mesa ou bancada, ou até mesmo diretamente no solo, como um arbusto ou uma arvorezinha, porque ela pode chegar até 3 metros de altura. Não é exigente em poda, porém você pode fazer a poda de formação para deixar a planta cada vez mais cheinha. Mas nem tudo são flores. Apesar de ser uma planta facílima de cuidar, ela pode ser tóxica. Então já sabe, né? Fique de olho nas crianças e pets. E por último, queria trazer uma espécie que seja fácil de cuidar para quem quer começar uma hortinha. Se você tem um lugar aí na sua casa que bate bastante sol,
cultive o alecrim. O alecrim é uma erva muito aromática e que, além de trazer vários benefícios à saúde, é um tempero deliciosíssimo para pães, carnes e peixes. Assim como a maioria das hortaliças, gostam de beber bastante água. Por esse motivo, pode ser que você tenha que regar todos os dias. Mas lembre-se de observar o desenvolvimento da sua planta para não errar, tá? Além das suas folhas, as suas flores também são comestíveis e são muito utilizadas para finalizar o prato e dar aquele toque especial. Você pode cultivar diretamente no solo, no chão, no vaso ou em jardineiras como essa daqui. Veja como elas crescem bem, tá na hora até de dar uma renovada nessa jardineira. E antes de encerrar esse vídeo, gostaria de falar sobre as plantas tóxicas. Há plantas que são inteiramente tóxicas, como é o caso do lírio da paz. E há plantas que têm partes tóxicas, como o caso do cróton, que sua semente é tóxica. Então, não descarte uma planta só porque você viu que ela é tóxica. Você pode cultivá-la tomando os devidos cuidados. Agora me diz, você gostou de alguma dessas plantas que comentei por aqui? Ficou animado para iniciar o cultivo aí na sua casa? Quero ver, hein? Eu vou ficar aqui torcendo muito para que dê tudo certo e que você expanda a sua coleção. Se você ficou interessado em alguma espécie e quer saber mais detalhes de cultivo, do tipo qual o melhor solo, qual a melhor adubação, como controlar possíveis pragas e doenças, comente aqui embaixo para eu conseguir te ajudar, combinado? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e spoiler, já tem programado no nosso calendário a gravação de um vídeo especial sobre jiboia. Você gostaria de saber sobre essa planta maravilhosa? Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal para você não perder esse vídeo que estará em breve no ar no nosso canal. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!